Livro Oração Fervente, resumo por Dariane Batista. Estratégia 3. Sua identidade. Lembrando quem você é. Se eu fosse seu inimigo, eu iria reduzir a sua força e ampliar suas inseguranças, até que ela dominasse o modo como você se vê, desarmando e a incapacitando de combater e de se libertar e de ser quem Deus criou você para ser. Eu trabalharia muito para garantir que você nunca percebesse o que Deus lhe deu, de modo que duvidasse do poder de Deus dentro de você. Ambi, uma moça de 19 anos de idade, estudante do segundo ano da faculdade, estava voltando para casa com outras 4 amigas depois de uma execução na Disney, durante as férias da primavera, quando o pneu do carro dela furou e estava estourando e causou um grande acidente fatal. 2 meninas foram jogadas para fora do carro e morreram na hora. Ambi foi identificada como uma delas. Quando os familiares no Arizona ficaram sabendo, 2 meninas mortas, 3 gravemente feridas, a preocupação típica dos pais sobre o perigo de uma execução escolar se transformou-se em uma tristeza inexprimível. Os pais de Ambi passaram os dias seguintes tentando lidar com o choque e o horror, planejando os detalhes do funeral de sua filha. No sábado, no entanto, 6 dias após o acidente, as autoridades do hospital informaram as 2 famílias que havia ocorrido um terrível erro. 2 das moças que tinham uma semelhança impressionante tinham sido identificadas incorretamente. Os pais que tinham ficado sentados ao lado da cama de uma jovem que acreditavam ser sua filha receberam a notícia chocante de que aquela moça não era mais sua filha. A sua filha, na verdade, tinha morrido no acidente. E os pais de Ambi, eles receberam a notícia que nunca poderiam ter imaginado receber. Ambi não estava morta, ela estava viva. O choque inicial que eles tiveram transformou-se em descrença. A descrença em seguida transformou-se em alegria. Mas a alegria se misturou com a raiva. Raiva porque eles tinham sido forçados a viver durante 6 dias em agonia por causa de uma realidade que não era verdade, uma dor pela qual eles não tinham nenhuma necessidade de passar. Tudo resumiu um caso de confusão de identidade. O inimigo quer que você sofra um caso de identidade equivocada. Isso facilita o trabalho dele e torna suas defesas muito mais fracas. Ele está fazendo horas extras para manter sua identidade mascarada, para impedir que a verdade sobressaia e que, na verdade, você está viva, livre e fortalecida pelo Espírito de Deus para lutar vitoriosamente contra o inimigo. Ele prefere conspirar para mantê-la em constante estado de luto, lamentando sobre não ser quem você deseja ser, em vez de alegrar-se sobre quem você é, situação que é exacerbada pela insegurança e pela dúvida. É por isso que ele não quer que você ore, porque a oração fervente mantém a sua verdadeira identidade em foco, lembrando-nos de quem realmente nós somos e ativar em nós o poder que verdadeiramente temos em Cristo. Essa identidade autêntica é possivelmente um pouco diferente da que você percebe quando se olha no espelho todos os dias. Também não é a identidade que o seu inimigo quer que você tenha em mente quando ele está agindo estrategicamente contra você, quando ele está direcionando para uma posição de ataque. Ele quer que você esteja sem vida, sem compromisso e convencida de que não tem nada de valor para oferecer. É por isso que ele não quer os nossos olhos na palavra ou os seus joelhos no chão, porque é nesse momento que a luz aparece e é aí que você descobre a boa notícia.
talvez a notícia surpreendentemente eufórica de que está viva e totalmente equipada para se manter firme contra ele. Em outro tempo era treva. A Bíblia diz, noutro tempo, antigamente, mas agora, luz no Senhor, filhos da luz, capazes através de Cristo de produzir o fruto do Espírito. Efésios 5, 8 a 9. E é por isso que Paulo, em sua carta colossal aos Efésios, saiu gritando pelo portão de saída com um lembrete após o outro sobre as bênçãos espirituais que recebemos, como puro resultado do amor de Cristo para Jesus, proporcional ao enorme valor que ele colocou em nós. Eu quase hesitei em listá-lo, porque receio que você pudesse lê-los e achá-los muito familiares e já conhecê-los, mas eu estou pedindo que você os absorva em sua alma. Deixe o esboço da identidade que Paulo fez em Efésios 1. Preste atenção. Está equipada por meio de Cristo com todas as bênçãos espirituais. Verso 3. Foi escolhida em Cristo antes da fundação do mundo. Verso 4. É considerada santa e sem culpa diante dele. Verso 4. Foi adotada mediante a sua vontade. Verso 5. Foi redimida e perdoada segundo as riquezas da graça. Versos 7 e 8. É destinada a uma herança gloriosa no céu. Verso 11. Está garantida para sempre pelo Espírito Santo da promessa. Verso 13 e 14. Agora, bem no meio do ditado de Paulo, observe como seu monólogo preparado em torno do versículo 15 e 16 começa a se transformar perfeitamente em oração. Você acha que ele está falando e em seguida ele está orando para que os nossos olhos se abram e sejam abertos para quem realmente somos e reconhecemos quem realmente somos em Cristo. Ele ora para que nós recebamos um espírito de sabedoria do Pai. Verso 17. Sejamos iluminadas para compreender a esperança do seu chamado. Verso 18. Reconheçamos as riquezas da glória da sua herança. Verso 18. Conheçamos a suprema grandeza do seu poder em relação a nós. Verso 19. Percebamos que estamos sentados com ele em lugares celestiais. 2:6. E que, embora estivéssemos mortos, ele nos deu vida. 2:5. Há uma estratégia nessa combinação da palavra com a oração. A partir da Escritura, recebemos a prova escrita de que Deus tem feito por nós, do que Ele nos criou e nos chamou e nos capacitou para ser. Então, em oração, nós cooperamos com Ele ao carimbarmos essa verdadeira identidade repetidamente em nossos corações. E depois, mais do que isso, nós acessamos essas verdades e nos engajamos nela e extraímos o seu poder para as experiências do cotidiano. Na oração, nós assistimos as palavras virarem uma nova página para nós, tanto para os nossos corações como para a nossa vida cotidiana. Na oração, nós partimos como pioneiro, esculpindo novos caminhos neurais dentro dos nossos cérebros, transformando a maneira como pensamos sobre nós mesmos, recebendo e crendo em nossa verdadeira identidade, aquela que foi estampada em nós no momento em que corremos para o pé da cruz. Como filhas adotivas do Deus vivo, se não estivermos orando estrategicamente de acordo com o nosso Criador e Redentor deseja, se não estamos nos chamando pelo nome de acordo com a lista que encontramos em Efésios, se não estamos fazendo o diabo perceber que nós sabemos quem realmente somos, vamos sempre estar sujeita às tentativas de nos desvalorizar.
e ele vai enfraquecer o nosso poder simplesmente minimizando a nossa verdadeira posição. Se ele conseguir fazê-la acreditar em suas mentiras, você não vai se sentir equipada ou capaz de levantar-se contra ele. Você se sentirá fraca e impotente, e então ele poderá passar por cima de você e das coisas e pessoas que você ama. Quanto mais ele puder separar a sua realidade prática do que você é e vive de fato, mais ele conseguirá infiltrar e causar curto-circuito na eficácia de uma influência como esposa, mãe, amiga, filha, irmã. Todos os relacionamentos onde Deus colocou você para ser luz de sua graça, do seu poder e seu amor e de sua confiança. É por isso que você e eu precisamos orar para manter a verdade sobre a nossa verdadeira identidade em um foco constante, ininterrupto diante de nós. A verdade. A verdade é o padrão e a opinião de Deus sobre nós. Deve vir em primeiro lugar em nossos corações e mente, se quisermos sermos eficazes contra o inimigo. Precisamos usá-las como nossa peça de vestuário fundamental e, em seguida, reorientar tudo ou mais ao nosso redor em função dela. Antes de colocarmos acessórios que estão em moda, antes de sairmos para encarar o dia artificialmente cobertas com um traje que apenas mascara as mentiras do inimigo, aquelas mentiras sobre nós mesmos que ele nos faz acreditar. Devemos começar os fundamentos da verdade e estarmos garantidos através da oração e pelas declarações da palavra de poder, porque ao menos que todo o conjunto esteja enquadrado e fixado nessa peça fundamental, não estamos apropriadamente preparadas para a batalha espiritual. Não estamos vestidas para a ocasião certa. Não estamos prontas para o que está a caminho. E é por isso que o apóstolo Paulo orou tanto para que a verdadeira identidade dos cristãos do primeiro século fosse revelada em seus corações. Ouça isso de novo. Ele não estava pedindo a Deus para certificar-se que os cristãos recebessem essas coisas. Ele já havia os dito. Ele estava orando para que eles permanecessem com o que já tinham. Não era uma lista de compra, era nem uma lista de embalagem. Elas não precisavam ser compradas, elas não precisavam ser embaladas. Elas só precisavam ser reconhecidas que já tinham acesso a elas e agora podia tomar posse delas e aproveitá-las ao máximo. Porque às vezes, mesmo com o armário cheio de roupa, nós olhamos e não achamos nada para vestir. Mas olhe novamente, através dos olhos da verdade, e você pode finalmente perceber que você não recebeu o que precisa, porém muito mais, muito mais, muito mais. Talvez, mais uma vez, a história de experiência entre Eliseu e um profeta do Antigo Testamento e de seus servos possa nos ajudar a entender o que deixamos de ver quando estamos olhando para nossas vidas através da lente da verdade de Deus. Talvez, mais uma vez, a história de experiência entre Eliseu, um profeta do Antigo Testamento, e um de seus servos possa nos ajudar a entender o que deixamos de ver quando estamos olhando para as nossas vidas através da lente da verdade de Deus. Segundo Reis 6, a Bíblia nos fala de uma guerra que ocorreu entre nações vizinhas, arameus e o povo de Israel. Enquanto o rei de Aram estava trabalhando em sua estratégia de ataque, o Senhor mantinha Eliseu informado quanto às intenções e os movimentos do rei. Então Eliseu entregava esses relatórios de espionagem preciosos ao rei de Israel, que reposicionava seus soldados nos locais exatos
com estratégias de defesas perfeitas cronometradas. Isso levou o rei da Síria à loucura. Ele ficou tão enlouquecido que se colocou na caça ao espião que deveria estar infiltrado no seu exército, que entregava as estratégias. Mas, no seu questionamento enfurecido, por fim levou-lhe a verdade, que era Eliseu com as suas conversas íntimas com Deus, a fonte verdadeira por trás desse vazamento tático. E no momento em que o rei cercou a cidade onde Eliseu foi localizado com a intenção de tirá-lo do meio por força, uma verdade ainda maior estava prestes a ser revelada. O ajudante do profeta acordou cedo naquela manhã e saiu para esticar as pernas ou algo assim. E, uau! O lugar estava repleto de cavalos e carros, todos artilhados para a guerra, cada um deles montado com um ataque cirúrgico. O servo correu de volta para dentro da tenda com cara de espanto semelhante a um rapaz do machado. Começou a gaguejar para o seu chefe, tentando lhe explicar o perigo iminente. Eliseu, tranquilo como sempre, lhe disse: não se preocupe, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. 2 Reis 6,16. Em seguida, com o mesmo tom e estilo de vida que Paulo exibiu tão naturalmente em Efésios 1, as próximas palavras a seu servo não foram uma lista de próximos passos a seguir ou uma estratégia de batalha para implementar, mas a uma oração a um pai. Senhor, abre os olhos dele para que vejam. Verso 17. Quando o servo aterrorizado se virou para ouvir a oração de Eliseu e que ele viu que não foi realidade física de tropas de fogo do exército doido para atacar, mas sim a realidade espiritual, uma multidão de carros angelicais de fogo, cercando, protegendo e impedindo qualquer guerreiro do exército arameu de dispensar um único tiro a o povo que estava em Israel. A oração o tornou ciente de todos os recursos e força e proteção que Deus já havia colocado em sua disposição. Sem essa expectativa renovada, ele já estaria em estado derrotado, antes mesmo que a batalha começasse, antes mesmo do dia começar. Aqui um alerta: o inimigo quer que você viva em um estado de derrota. Isso faz você se perguntar: então, por que tudo o que normalmente tendemos a ver quando olhamos para nós mesmos são falhas, imperfeições, inadequações e fraquezas? E com certeza muitas dessas coisas estão realmente presentes, sujeitas aos nossos próprios recursos. Nós não somos capazes de suportar tudo isso, não sem ajuda. Mas essas dificuldades e imperfeições que podem nos desencorajar tão desesperadamente, as que o diabo quer nos apresentar como a soma total da nossa realidade, são realmente uma parte do campo de batalha. E essa é a parte que está preparada para exibir a glória de Deus. O que quer que esteja contra você não é páreo para o poder e autoridade do quais ele já deu acesso. Pode haver exércitos armados contra você, mas eles só estão esperando para se tornarem testemunhas involuntárias do poder incomparável de Deus sobre a sua vida e do oceano da sua graça. E a oração abrirá os seus olhos para que você possa ver quem você realmente é e que você realmente está viva de fato e que as riquezas e soluções divinas estão ao seu lado. Recursos esses que fazem você mais do que uma vitoriosa por causa do tamanho do seu amor. Por isso, o inimigo quer deturpar sua identidade,
com ataques e sugestões em sua mente mentirosas. Convite à oração. O inimigo tem nos dito por tanto tempo que nós não somos boas, que nós somos decadentes, mal equipadas, incompetentes, insignificantes, mal amadas e insuficientes. Ele tem nos aplicado uma lavagem cerebral, uma alma feminina por vez, mas agora nós duas sabemos a verdade. Você pode ver claramente que ele está mentindo com o propósito de nos intimidar, de tentar lutar contra esses ataques planejados. Porém, não mais. Nós estamos prontas para ele. E assim como a família que descobriu que a sua amada filha estava viva depois de 6 longos dias e noites de sofrimento, estamos animadas sim, mas também zangada a respeito dessa informação, zangada por termos sido enganadas, porque as nossas emoções têm sido adulteradas. Somos amadas por Deus desde antes o início dos tempos. Mateus 25, 24. Já adotadas com o Espírito Eterno de Deus, 2 Coríntios 1, 22. E já recebemos perdão pelos nossos pecados mais vergonhosos, Romanos 4, 7 ou 8. Se você não conseguir acreditar que ele tenha feito isso por você, pelo menos acredite que ele fez isso como testemunha da grandeza. Salmo 79, 9. Do seu próprio nome, porque ele é Deus e lhe apraz mostrar a sua divindade. O inimigo usa fragmentos da sua história para deturpar sua identidade, mas ele vai encontrar na sua cabeça o capacete da salvação. Agora, aquele negócio de cabeça e não a cauda de Deuteronômio 28, 13. Deus já determinou que a única cauda nesta drama da vida real é aquela que está destinada a ser lançada, cabeça, cauda e todo o resto no lago de fogo de enxofre. Apocalipse 20, 10. E você não, você nunca, porque você pertence a ele e ele é seu. Agora, construa uma estratégia de oração usando essas passagens abaixo como pano de fundo para lembrar-se desta verdade todos os dias para o resto da sua vida. João 1, 12, 13. Mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isaías 49, 16. Eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Teus muros estão continuamente diante de mim. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Até aqui nos ajudou o Senhor.